Uhum. Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Daniele. Estamos aqui para a gente tentar ajudar vocês de uma maneira diferente. Sou a professora Raquel, então, como a professora Daniele falou, hoje nós vamos fazer uma aula diferenciada, tá? Onde nós iremos explicar para vocês sobre frações, tá? Tá aparecendo aí para ti, Dani? Sim. Tá. Então tá. Vamos lá, então. Pessoal, nós vamos retomar alguns conceitos de frações que nós vimos lá no sexto ano, tá? Fração é aquele númerozinho que tem uma barrinha ali, tem um traço de fração, tá? Um númerozinho em cima e outro embaixo. Esse número que fica em cima, ele é conhecido como numerador, e o número que fica embaixo, ele é conhecido como denominador. Toda fração, ela vem dividida com um tracinho. Aquele tracinho, ele significa uma divisão daqueles dois valores. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? De uma equivalência de fração, onde a gente precisa descobrir um valor desconhecido. Tem a regra de 3 que dá para se usar, né? Que vocês também já aprenderam, mas agora aqui nós queremos mostrar sem ter que fazer a regra de 3, tá? Então vocês têm que analisar de qual foi a proporção que aumentou do 5 para o 20. E como é que a gente descobre isso? É só a gente fazer uma divisão. Quanto que é 20 dividido por 5? Vai ser 4. Então ela aumentou 4 vezes. Então é só eu pegar esse número 6, multiplicar por 4, eu vou ter o valor do X, que vai ser o 24. Então, aqui a gente trouxe alguns exercícios para vocês praticarem, tá? Pessoal, a gente vai começar retomando adição e subtração de frações com o mesmo denominador. Quando a gente vai somar duas ou mais frações, a gente sempre tem que observar o denominador dessa fração. Se ele for igual, a gente vai copiar esse denominador e somar os numeradores, tá? Então, ali, ó, conforme está no exemplo, nós temos 5 quartos mais 2 quartos. Copiei o denominador 4 e somei os numeradores. 5 mais 2, 7. Da mesma forma, nós vamos proceder na subtração. Ó, eu tenho 31 sextos menos 17 sextos. Eu vou copiar o denominador 6, tá? E diminuir os numeradores, 31 menos 17, 14. Ali selecionamos 4 exercícios para vocês resolverem no caderno de vocês. Agora também tem quando os denominadores são diferentes, tá? Que é o temido de todo mundo, mas eu sempre digo, não precisa ter medo, é só fazer o passo a passo que vocês não vão errar. Sempre que os denominadores forem diferentes, a gente vai precisar fazer o MMC, que é decompor o número, tá? Então, aqui eu tenho MMC de 2, 4 e 6. Então, só para lembrar, a gente sempre tem que fatorar pelo número primo, tá? Então, sempre pelo menor número, que no caso vai ser o 2. Como todos eles são par, vai dar para dividir todos eles por 2. Depois a gente divide por 2 novamente e depois por 3. Daí a resposta final vai ser a multiplicação deles, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 3. Então, 4 vezes 3, 12, tá? Que é o MMC deles. Então, aqui, ó, resolvendo, ó, eu faço primeiro uma divisão, 12 dividido por 2, que dá 6, e depois uma multiplicação, 6 vezes 1, que vai dar 6. Aqui, ó, 12 dividido por 4, que dá 3, 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 6, que é 2, 2 vezes 5, 10. Daí depois é só somar. 6 mais 9, 15, 15 mais 10, 25. Então, deu 25, 12 avos é a resposta. Pessoal, aqui eu vou citar um exemplo, tá? De uma situação, problema que envolve a resolução de duas frações. A Adriana viajou para o litoral. Na primeira hora de viagem, ela percorreu 1/3 do caminho. E na segunda, mais 2/5. Responda que fração do trajeto a Adriana já percorreu. Então, assim, ó, o primeiro passo, a gente vai ter que somar essas frações. Como os denominadores são diferentes, a gente precisa calcular o MMC desses denominadores. Conforme a prof. Raquel explicou no slide anterior, para fazer o MMC, a gente só pode usar a decomposição por fatores primos.
Lembrando que número primo é aquele número que tem apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo. Então, fazendo todo esse processo entre 13 e 5, a gente encontra o número 15. Próximo passo, a gente vai colocar 15 nos denominadores e fazer o seguinte esquema. 15 dividido para 3, 5. 5 vezes 1, 5. 15 dividido para 5, 3. 3 vezes 2, 6. Agora que elas têm o mesmo denominador, a gente pode somar elas. 5 mais 6, 11, e copia o denominador, a parte de baixo dessa expressão. Então, significa que a Adriana percorreu 11 quinzeavos. Toda situação problema, pessoal, além de resolver o cálculo, a gente precisa responder a pergunta, responder a questão. Não basta só calcular sem responder a questão que está sendo questionada no problema. Aqui na letra B, está pedindo que fração falta para a Adriana completar o percurso. Então, ó, se ela já percorreu 11 quinzeavos, uma fração completa sempre vai ser o número dividido por ele mesmo, que daria um inteiro, né? Então, eu fazendo aqui, ó, o trajeto completo seria 15 sobre 15. E ela já percorreu 11 sobre 15. Então, é só fazer uma conta de menos. Aqui, como os denominadores eles já estão iguais, é só conservar o denominador e fazer uma conta de menos. 15 menos 11, 4. Então, o que falta para ela percorrer seria 4 quinzeavos do trajeto. Pessoal, aqui ficou selecionado para vocês, nós selecionamos 2 situações problemas, tá? Como vocês podem ver, a questão 1, ela é bem parecida com o exemplo que nós citamos, tá? E a questão 2, eu vou deixar para vocês lerem, interpretarem, até porque a interpretação faz parte da resolução da situação-problema. Aqui, retomando que vocês já viram também lá no sexto ano, o número misto, tá? Como é que a gente lê um número misto? Aqui, ó, essa parte que está do lado seria 5 inteiros e 2 terços. Como é que eu resolvo esse número misto, ele virar uma fração, tá? É bem fácil, é só vocês fazerem assim, ó, 3 vezes 5, 15, 15 mais 2, 17. Daí eu vou ter a fração 17 sobre 3. Que isso equivale a eu fazer o quê? 5 inteiros mais 2 terços. Pessoal, ali tem uma situação problema que envolve a resolução de número misto, tá? Número misto, conforme a prof. Raquel explicou anteriormente, é um número que ele é composto por 2 partes. Uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, vamos lá. Questão, na fruteira do bairro, haviam 3 inteiros e 5 meios de maçãs. Foram vendidos 1 inteiro e 2 terços dessas maçãs. Quantas ficaram sem vender? Questão A, dê a resposta em fração imprópria. Questão B, dê a resposta em número misto. Então, ó, primeiro a gente vai calcular ela transformando esse número misto em uma fração imprópria. Só para a gente relembrar, fração imprópria é aquela fração que a parte de cima, o numerador, é maior que o denominador, tá? Então, a gente vai primeiro transformar essas frações. Então, vamos lá. 2 vezes 3, né, que dá 6. 6 mais 5, que dá 11. Então, essa fração mista ficou 11 meios. E essa outra fração mista aqui, ó, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. 5 terços. Então, após a gente fazer essa transformação do número misto para a fração imprópria, a gente vai efetuar a soma, conforme a gente viu nos outros slides. Como os denominadores são diferentes, primeiro passo, MMC. Fiz o MMC, faço o esquema de divisão pelo número que está embaixo e multiplicação pelo número que vai em cima. Então, vai ficar 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 11, 33. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 5, 10. Agora que os denominadores são iguais, eu efetuo a soma dos numeradores e conservo o denominador. 33 mais 10, 43 sextos. Então, no formato de fração imprópria, essa resolução desse problema vai ficar 43 sextos. E como número misto, daí, é só eu resolver a divisão deste número. Então, aqui, ó, tá 43 sobre 6.
eu vou fazer a divisão. Qual que é o número mais próximo na tabuada do 6, que chega perto do 43? Seria o 7 vezes 6, que vai dar 42. Faz uma conta de menos, 43 menos 42 dá 1. Então, como é que eu faço este número, que era uma fração imprópria, virar um número misto? Então, a gente não continua a conta, tá? Quando chegou ali o resto e não dá mais para dividir, a gente resolve, então, o número misto. Então, ó, aqui, a parte daqui, fica sendo, ó, a parte inteira, tá? O resto vai na parte de cima da fração e o denominador vem para cá, que é o 6. Então, ficaria 7 inteiros mais 1/6. Pessoal, foi selecionado para vocês mais 4 exercícios, desculpa, mais 2 exercícios semelhantes com esses exemplos. Nós gostaríamos que vocês resolvessem eles no caderno. Então, pessoal, obrigada pela atenção de vocês, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato tanto comigo como com a professora Daniele, né? Para tirar as dúvidas de vocês. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Estou morrendo de saudade. Espero que tudo isso passe logo, para que logo, logo a gente esteja todo mundo juntos novamente. Um abraço a todos e um beijo no coração. Então, tá, pessoal, vai estar disponível, então, o formulário, nós vamos passar o link para vocês do formulário para vocês responderem. Então, só retomando, vocês escutam a explicação primeiro, daí depois vocês vão ver as perguntas, vocês vão copiar todo o desenvolvimento no caderno e após resolver, vocês mandem a foto para os professores, tá? Obrigado, até a próxima. Beijo a todos.